Que te importa a ti? Segue-me tu. É a frase de Jesus a Simão Pedro, narrada no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22, a respeito da própria condição do apóstolo João, para quem Jesus tinha planos diferentes dos que tinha para Pedro em relação à continuidade da tarefa apostólica. Mas essa frase pode ser extraída desse contexto e trazida também à vida de cada um de nós. Porque esta mesma orientação é a que ouvimos de Jesus sempre que intentamos justificar os nossos equívocos ou a nossa postura de rebeldia perante a lei divina a partir do proceder de outras pessoas. Por que escolhemos tomar o proceder do outro como um empecilho para a nossa caminhada com Cristo? Por que o agir do outro é tomado por mim como um obstáculo para seguir avançando com Jesus? Porque o outro responderá por si, eu responderei por mim, por minhas atitudes, por minha construção. E não é uma justificativa válida acusar o outro de ser um obstáculo à minha caminhada com Cristo. Então, se entramos, por exemplo, num trabalho, entramos lá com vários companheiros e um dos companheiros acaba por desistir da tarefa. Ele arcará com as consequências dessa sua escolha. Mas nós responderemos por aquilo que estamos fazendo. Se apesar da escolha dele seguimos adiante, receberemos o auxílio e os recursos necessários para tanto, sempre fazendo o máximo ao nosso alcance. Ou então, quando justifico a minha agressividade com outra pessoa porque ela foi agressiva comigo. Ora, se já conheço os ensinos do Cristo, sei, compreendo que revidar com esta mesma moeda não é lógico, não é nem sensato, porque eu entendo que a criatura que assim age já está em si mesma, trazendo muito sofrimento, e que isso nada mais é do que essa vazão do sofrimento. Então, justificar o meu proceder de agressividade porque ela foi agressiva é um contrassenso em relação àquilo que eu já compreendo dos ensinamentos de Jesus. É justamente se esperar que eu haja de maneira diversa, porque já tenho acesso a essas informações que às vezes ela ainda não tem, ou que, mesmo tendo, ainda não foi incorporado. Mas se eu estou de fato comprometido com a minha transformação, não posso justificar-me dessa maneira. Então a gente vai percebendo quantas vezes na nossa vida nós não recorremos, num processo quase que de alívio da consciência, ao proceder do outro para justificar algo que a nossa consciência já sabe que é equivocado. Tanto é assim que, se a gente não percebesse que era equivocado, a gente não precisaria sequer se justificar. Mas como a gente sabe, a consciência já nos alerta que aquele não é o proceder devido, a gente busca elementos para justificarmos perante a consciência. Claro que numa justificativa provisória, ilusória, né? Como uma espécie de anestésico para a nossa consciência. Mas no fundo sabemos que essa justificativa não é válida. Então meditemos melhor nessa perguntinha de Jesus. Se o outro não quer perdoar, que te importa a ti? Esta é uma escolha dele. Perdoa você. Se o outro não quer se comprometer com o bem, que te importa a ti? Esta é uma escolha dele. Você pode se comprometer com o bem. À exceção, claro, daqueles que têm compromissos educacionais, como, por exemplo, os pais sobre os filhos. Nesse caso, os pais têm uma tarefa, pelo menos até a emancipação, de conduzir os filhos ao caminho do bem. Feita a emancipação, aí passa a atuar o arbítrio do filho como individualidade, como espírito mortal que ele é, consciente das suas ações e das suas escolhas. Mas, a partir do momento em que cada um de nós toma posse dessa capacidade de arbitrar o próprio destino, cada um responde por si. Todos somos convidados a viver em sociedade, a ampararmos-nos uns aos outros, mas cada um responderá perante o tribunal da própria consciência o quanto de fato se empenhou, o quanto de fato aplicou os recursos recebidos do alto no processo de evolução, no processo de iluminação espiritual. Então, que te importa a ti perante um comportamento que julgas inadequado do teu irmão,
isso não é um impedimento para que você faça o comportamento que já entende ser adequado, vibrando, orando para que o seu irmão possa um dia também despertar, porque a meta, o objetivo é que todos cheguemos um dia à iluminação, mas cada um de nós terá de trilhar o próprio caminho, e o outro jamais será obstáculo nesse processo. Sigamos, portanto, com Cristo, meditando nessa pergunta que ele fez a Pedro e a todos nós. Muita luz e muita paz a todos.